Bom, se você não é inscrito no canal, se é a sua primeira vez aqui, bem-vindo! Então aproveita e se inscreva aqui no canal. Se você curte o tipo de conteúdo que eu faço, se inscreva no canal, deixe o seu curtir no vídeo e me siga nas minhas redes sociais, né? Eu deixo sempre aqui o meu Instagram e o meu Scooby para você saber o que eu estou lendo aí em tempo real, porque muitos dos livros que eu leio eu não coloco lá no Instagram, sabe? Eu falo aqui ou eu coloco lá no meu Scooby. Então siga lá nas minhas redes sociais e logo vai ter sorteio lá no Instagram também. Bom, pessoal, janeiro foi um mês que eu li muito mais e-book do que livro físico, né? Eu não sei porquê, mas eu li muito mais e-book do que livro físico, mas foram livros muito legais que eu li, então bora lá. O primeiro livro foi um livro do autor Rodrigo Fonseca, que deixa eu pegar minha cola aqui, que chama Croatoan, né? Espero que eu tenha falado certo. E esse e-book é um conto, na verdade, né? Onde fala sobre uma lenda, né? E essa lenda tem origem aí na natureza, né? Um ser da natureza, vamos dizer assim. E é na época dos colonizadores, né? Essa lenda. Um livro bem legal, uma lenda bem legal também, e te faz pensar, viu? Porque às vezes você vê uma coisa parecida aí numa árvore e você fica pensando, será? Né? Será? O próximo livro foi Condenados a Amar, da Daniele Tavares. Sim, esse livro foi uma releitura, eu acompanhei essa história no Wattpad. Eu também tô louca pra ler a continuação, né? A continuação, no caso, é de um outro personagem que aparece nesse primeiro livro, mas ainda não tem e-book. E aqui nós vamos acompanhar, né, uma mulher, ela é psicóloga, e ela é mulher do diretor de um presídio, né? E ela sofre na mão dele, né? Ela sofre violência doméstica, mas ela ainda consegue trabalhar, ele deixa ela trabalhar, ter o dinheiro dela, mas assim, ele tá com raiva e ela serve de saco de pancada, literalmente, né? E ele tá com um problema com o preso, então ele quer que ela vá atender esse preso lá, que ele quer saber o porquê que ele tá reagindo dessa forma, né? E assim, né, você acha que isso vai dar certo? Né? Eu acho que eles vão acabar se apaixonando. Então nós vamos acompanhar aí essa história, esse amor, vamos dizer assim, impossível porque ele está preso, né? Então, assim, né? É um livro muito legal, eu gostei muito de reler esse livro. Eu sentei e li assim, sabe? Rapidinho, então recomendo a leitura. O próximo livro também foi um e-book, né, que é Conexões Mortais, do autor Daniel Henrique. E o que eu gostei desse livro foi que eu consegui rever personagens do seu primeiro livro aí, Meia-Noite, né? Então, assim, não que seja uma continuação, mas nós vamos ver o mesmo detetive, né, o investigador de Meia-Noite, agir aqui em Conexões Mortais. Fiz resenha lá no meu Instagram, vou deixar o link aqui pra vocês, mas eu já posso dizer, né, que assim, né, tem um crime e que nós vamos resolver esse crime e assim, muito legal esse livro. E nós vamos rever também alguns personagens, saber como que alguns personagens de Meia-Noite acabaram se conhecendo aqui nos flashbacks aí de Conexões Mortais. Gostei do livro, recomendo para vocês também. O próximo livro foi Desejo Irresistível, da autora Assia Nunes. Esse foi o livro 3, né? E eu acabei lendo o livro 3. Então, assim, eu sei o que acontece nos outros livros, mas eu acabei lendo só esse. E nós vamos ver uma mulher que ela acaba conhecendo um cara casado, e o cara falando pra ela que a mulher dele era isso, era isso, era isso, era isso, era horrível. Eles acabam tendo um rolo e ela fica grávida. E quando ela conta pra ele que tá grávida, né, ela sai pra trabalhar e ela é espancada quase até a morte, né? E o médico que atende ela lá no hospital, eles acabam tendo, assim, né, uma conexão, né, ele querendo cuidar dela, não sei o que, eles acabam aí se conhecendo melhor e acabam assumindo aí um relacionamento proibido, porque ele é médico e ela é a paciente, né? Mas nós temos muitas coisas acontecendo no decorrer da história, né? Então são coisas, assim, que te surpreendem, de certa forma, né? E assim, eu lendo o livro, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, mas por que essas coisas estão acontecendo? Por que isso tá acontecendo? Por que ela tá agindo assim? E eu comecei a ficar com raiva dela, né? E com raiva dele com algumas coisas que acontecem. Eu só não joguei tudo pro alto, sabe? Eu só não falo pra vocês que não foi uma boa leitura, por quê? Por causa de um capítulo, uma reunião que acontece com o personagem, né? Com, assim, algumas pessoas, e explica muita coisa. Então, assim, não foi um fracasso essa leitura. Depois dessa parte, eu engrenei e assim, comecei a repensar tudo que eu tinha lido, né, os comportamentos, enfim, tudo que tinha acontecido, e eu acabei entendendo e acabei gostando, sim, do desfecho. Acabou valendo a pena a leitura, né? Então, se você quiser conhecer aí essa história, né, esse é o livro 3, você pode ler.
né? E os 2 primeiros livros nós vamos falar, vai falar de personagens que aparecem nesse terceiro livro, né? Mas enfim, foi uma leitura assim que a partir de um certo momento pra frente deslanchou e assim, eu dei acho que nota 3,5 lá no Scooby, mas fica a critério de vocês ler aí porque ele tá com notas muito boas, né? Eu vi bastante pessoas que leram e simplesmente amaram desde o início, mas eu só comecei a gostar mesmo a partir de um certo ponto pra frente. Sabe aquela frase que fala não julgue o livro pela capa? Acontece em Vergonha, da Brittany Cherry. Eu não quis comprar esse livro porque eu olhando essa cara eu falei assim, vai ser só putaria, vai ser só hot esse livro. E não é nada disso. Eu só li esse livro porque tanto a Ciele quanto a Dani falaram super bem desse livro e assim, acabou me incentivando a ler. E gente, que leitura delicada! Muito delicada essa leitura. Essa capa não tem nada a ver. Apaguem essa capa aí da mente de vocês e se foquem só na história. Nós vamos ver, gente do céu, assim, é um rolo, porque é uma mulher que volta pra casa depois de ter separado do marido. Ela volta pra casa pra ficar uns dias na cidade dela e lá ela acaba encontrando aí com o filho do mecânico da cidade, que, sim, o filho do mecânico e o mecânico, eles são completamente apedrejados na cidade, todo mundo fala mal, né? Ele tem uma fama super ruim, né? E eles começam a se conhecer, a se envolver. E eu fiquei, gente, que é isso? Por que essa capa? Meu Deus do céu. O livro é muito bom, gente. O conteúdo do livro é muito bom. Então, assim, esqueçam a capa desse livro e leiam, porque vale muito a pena. O próximo livro é da autora G.R. Oliveira, que se chama O Viúvo, um homem marcado pela dor. Esse livro eu li, assim, gostei do livro. É um viúvo, né, como o nome próprio diz, mas assim, aconteceram algumas coisas na vida dele que fez com que ele realmente se fechasse e perdesse a mão, assim, porque ele perde a esposa e a filha, né? E ele tem um filho pra criar, mas ele, sabe, ele não sabe lidar com o filho devido a algumas coisas que aconteceram, né? E uma moça vai trabalhar lá na casa dele, ele tem um monte de regras bizarras, né? E ela devagarzinho, né, através da filha dela também, começa assim a adentrar e descobrir algumas coisas que esse viúvo esconde. Foi uma boa leitura, sabe? Foi uma leitura bem assim, teve umas partes que eu fiquei roendo as minhas unhas, né, de tensão, mas foi uma leitura bem legal, bem proveitosa, tem uma mensagem também bem legal de superação e recomendo a leitura para vocês. O próximo livro foi o livro da leitura coletiva, né, aqui da minha cidade, né, do grupo de leitura aqui da minha cidade, o Ciranda dos Livros, e o livro foi Dolce Amor, da Sarah Kate Lynch, né, e esse livro foi bem interessante porque, assim, é uma mulher, né, de meia idade, né, que ela vive pro trabalho. Esse livro é ao contrário, né, é a mulher que vive pro trabalho e o cara que, o marido que fica em casa, né, e ela descobre que ele tem outra família na Itália, né, porque ele é importador de vinhos, então ele fica, né, passa um tempo na Itália e um tempo aqui, então ela acaba descobrindo que ele tem outra família e ela vai fula da vida lá querendo soltar os cachorros, mas até que ela encontra com ele, ela se depara com tantas coisas, com tantas situações, que quando ela encontra com ele, ela fica assim... E realmente é um livro muito legal, você não espera o que vai acontecer, eu realmente não esperava. E pra falar pra vocês, tem umas senhorinhas lá na Itália que fazem parte desse livro, não é uma, são 12. E eu sempre falo assim, que livro que tem uma vozinha, né, ou a vozinha tá quase morrendo e a neta promete uma coisa, assim, livro que tem vozinha eu amo demais, porque é umas vozinhas meio da pá virada. Esse livro não tem uma, são 12, né, então assim... Muito legal essa parte também dessas senhorinhas, dessas velhinhas, o que elas fazem, você fica, ó, de queixo caído. Mas é uma história muito legal, eu gostei muito, né, de ter lido esse livro. Pelo nome, pela capa, eu não ia ler, não me atreveria a ler, porque não conheço, mas assim, como foi a indicação lá do Clube do Livro, eu li e gostei muito e recomendo pra vocês, principalmente porque os personagens não são novos, né, eles têm 45, 46 anos, né, no caso ela e o marido, mas as senhorinhas que são praticamente, né, tem 80 e poucos, quase 90 anos, então assim, muito legal esse livro, gostei. O próximo livro foi O Segredo das Elementares, do autor Murilo Pavan. Esse livro eu li em parceria com a Checkmate e eu estou querendo muito o segundo livro, é uma duologia, fala sobre bruxas, né? Assim, eu gosto muito desse tema de bruxas quando é bem escrito. E aqui esse livro, eu vou confessar para vocês que
Eu li o começo 2 vezes, porque uma delas, né, ela tem esse dom de voltar no tempo, de ir pro futuro e pro passado. Então, como acontecia muito rápido, eu fiquei perdida. Então eu voltei, respirei, tomei uma água e fui indo, e eu gostei muito da leitura, né? Aqui nesse livro nós temos, né, em um dos mundos, né, a rainha acaba falecendo, né? Então, assim, as bruxas, né, as elementares, né, que ficam no castelo com a rainha, elas são obrigadas a se esconder e depois voltar para lutar contra a pessoa, né, o ser que matou essa rainha, né? Então, assim, essa missão é muito complicada, é uma missão difícil, é uma missão suicida, vamos dizer assim, mas eu gostei muito do livro, muito do contexto, e eu estou mega interessada de saber o que vai acontecer nesse segundo livro dessa duologia. O próximo livro foi uma novela que eu li que se chama O Desaparecimento de Mary Jane, né, da Let S.J. Gente, eu comecei a ler esse livro porque, assim, não sei por que eu comecei a ler esse livro. Ele tava gratuito, eu peguei e baixei, e assim, era policial, eu curto esse tipo de tema policial, então eu comecei a ler. Então eu me peguei ali, não querendo largar do livro enquanto eu não terminasse de ler. Aqui nós vamos ver um detetive, né, que ele tá pra sair de férias porque aconteceu um fato aí na vida dele, né, a namorada dele deixou ele. Pronto, a namorada deixou ele. Um pé na bunda dele. E ele tava muito, assim, frustrado, ele queria ir pra um lugar isolado, sozinho, então ele acabou pedindo férias, mas na delegacia que ele trabalhava tinha tão pouca gente e acabou entrando um caso na mesa dele que as ONGs estavam pressionando para saber, que foi o desaparecimento de uma bebê de 6 meses, já fazia 2 meses, então naquele momento atual a bebê estaria com 8 meses, né? Então o delegado, né, o chefe, pede para ele poder ir investigar esse desaparecimento, e ele entra numa senhora de uma trama que você fica, meu Deus, o que está acontecendo? O bom é que você tem as versões de vários personagens, então você consegue tirar aí as suas próprias conclusões. Aproveita para pegar o seu bloquinho e ir anotando as informações para ver se você consegue descobrir aí o que aconteceu, o que aconteceu com a menina tá viva, para onde que ela foi. Mas foi uma leitura muito legal, gostei também. Finalmente concluí Crônicas de Marcos, do livro 2, do autor Márcio Zanini, e assim, não sou tão fã de livros de vampiros, confesso pra vocês que vampiro não é meu personagem favorito, mas os livros que eu li sobre esse personagem eu gostei demais, e o Crônicas de Marcos, né, não fica atrás. Gostei muito do primeiro livro, quando a capa você fica querendo o segundo logo pra ontem, e agora nós temos aí o primeiro e o segundo já em mãos, né? Você pode comprar ele tanto físico como em e-book também. E você consegue comprar tudo na Amazon, tá? Tanto o e-book quanto o livro físico você consegue comprar na Amazon. E eu não vou falar tanto desse livro aqui porque senão vai ser spoilers, mas enfim. Aqui nós vamos acompanhar, no final do primeiro livro, nós vamos acompanhar aqui a jornada do Marcos, porque é a história de um vampiro clássico, né? Passa na década de 1500 e pouco. Então, naquela época, ele não sabia tanto sobre a sua condição assim. Então, a gente vai ver todo esse conflito dele, né? De ter que aprender, né? De ter que se controlar. Ao mesmo tempo que nós vamos continuar acompanhando o Rio e o Thomas, né? Que são os caçadores de vampiros. O Thomas, né? Ele é o aprendiz do Rio. Então, nós vamos ver o Thomas aí mais adulto, né? Mais forte, mais bem treinado aí numa jornada em busca aí desses vampiros. Muito legal, e eu vou falar pra vocês, não esperava o que aconteceu neste final. Não esperava, não mesmo. Você vai se surpreender com esse final. E logo nós teremos aí o terceiro livro com o desfecho de tudo isso. Bom, eu li 2 livros, eu posso dizer que esses 2 livros seguintes foram livros que eu li assim. Acabei um, comecei o outro, eu nem respirava, foi num fim de semana, eu estava tranquila, né, o fim de semana eu tive para descansar e eu acabei lendo esses 2 livros, que é da Tice Pontes. Eu li primeiro o Benjamin e logo em seguida eu acabei entrando para ler o Dante, né, eu li ao contrário, vamos dizer assim, mas não mudou muita coisa. A única diferença é que eu peguei o spoiler do que aconteceu no final do Dante, né, mas pra mim não teve problema nenhum. E o Benjamin, tanto o Benjamin e o Dante, nós vamos ver, eles são amigos, né, de longa data, desde a faculdade, só que o Dante tem um transtorno bipolar
E o Benjamin, ele descobre que tem um problema de saúde e ele precisa amputar a perna. Então nós vamos acompanhar cada um na sua história, né? O Benjamin, né, passando por tudo isso, né? E casado também, o casamento dele dá uma estremecida, assim. E nós vamos acompanhar se a esposa dele também tá lá firme com ele na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, ou se é só fachada, né? Nós vamos acompanhar o Benjamin em tudo isso, né? Descobrir a doença, perder uma perna, né? Enfim, todo esse tratamento que ele faz. E eu acabei de ler o Benjamin, já peguei o Dante, né? Porque eu queria conhecer mais sobre esse amigo do Benjamin. E eu fui descobrir, assim, um Dante que... Sim, o único livro que eu li sobre transtorno bipolar foi o Dançando Sobre Cacos de Vidro. E mesmo assim, a única parte do Michael, né, que a gente via era através das cartas que ele escreve, né, do diário. Então assim, a gente só conhecia do transtorno quando a mulher dele falava alguma coisa sobre o transtorno, né, as taxas de lítio, as coisas que tem que ficar numa normalidade, e através do olhar do Mike, né, que é o que tinha o transtorno, as cartas, né, que ele escrevia. Em Dante não, o Dante fala, né, então a gente vê essa mudança assim repentina. Então principalmente o Benjamin, que tá com ele já há bastante tempo, então ele sabe quando o Dante vai ter um surto, quando vai ter uma crise, quando ele tá tomando medicação, quando ele não tá. Então nós vamos ver como é difícil isso, e também a gente vai ver a amizade desses dois aí, que as trancos e barrancos, se pegando, irritando e brigando, os dois aí se entendem, se ajudam e se amam. Mas eles são amigos, tá? São amigos. Nós vamos ver a história separada de cada um através desses livros. Adorei! Bem, o Dante tem e-book e eu acho que a Tice deve ter alguns exemplares em físico, mas o Benjamin vai ser lançado agora em físico e eu estou mega ansiosa, né, por causa disso. Dois livros muito bons, recomendo. Li o livro da Jo Magrini, o lançamento dela, Meu Pequeno Cowboy. Gente, que livro fofo, né? O que você faria se batesse aí no portão da sua casa aí, numa noite chuvosa, de madrugada, um cara baleado com um bebezinho, né? Um pequeno bebê, né? No lado dele, assim, né? Todo vestido de cowboy. O que você faria? Nós vamos acompanhar isso nessa história da Jo Magrini, né? E assim, é uma história muito triste, de certa forma, porque fala sobre violência doméstica e os traumas que isso gera na mulher. Então nós vamos acompanhando essa história, uma história muito legal, gostei muito de acompanhar, assim como todas as histórias da autora. E este livro não é tão hot assim, tá? A gente tá acostumado a ver os livros da autora aí todos muito quentes, né? Mas este não, principalmente por ter esse tema, né? E uma coisa que eu gostei muito da Jo, e eu até falei com ela, é que ela não expõe tanto assim o ato em si, né, do marido com a mulher, né, de a parte que ele bate nela, que ele judia nela, né, ela não expõe isso, né, a gente sabe o que aconteceu porque ela lembra, né, e os funcionários falam, mas não tem nada assim explícito. Uma coisa que eu não gosto, né, é ter esse detalhamento do que tá acontecendo ali naquela cena. Eu acho que não precisa ser tão detalhado assim, né, é diferente, por exemplo, se for um flashback, se for um início de história igual os Sorrisos Quebrados, né, que tem esse início de história aí detalhando muitas coisas pra gente poder entender, mas eu acho que quando isso é constante numa história, pra mim fica cansativo, porque não tem necessidade disso, e nesse livro não tem isso, e eu gostei demais dessa história. O desfecho dela foi inesperado pela minha pessoa, viu? Mas eu gostei demais, recomendo também vocês conhecerem esse mini cowboy aí. E o último livro eu li no dia 29, gente, eu vou escrever aqui depois porque eu não falar coisa errada, sabe? Mas foi o dia que eu li, me indicar esse livro, pelo livro ser trans, né? Ser sobre uma história com um personagem trans, e eu gostei demais. O livro se chama De Volta para Ela, Quando o Amor Transforma, da Lauren Gallagher. E, gente, que livro legalzinho. Apesar de ser um livro de personagens adolescentes, uma coisa que eu não sou muito fã, mas eu gostei demais porque a história é assim. São amigos, filhos de militares, né? Então, de 4 em 4 anos, mudando de base. Mas, assim, criaram um grupinho e eles estavam sem
que se comunicando através das redes sociais, só que de repente um desses amigos desapareceu, que é o Brett, né? Desaparece sem dar explicação. Depois de 4 anos, coincidentemente, esse grupinho retorna numa mesma base aí na Espanha e o Brett avisa que está vindo depois de 4 anos sumido sem dar sinal de fumaça para ninguém. E o Trevor, né, que no caso era o mais amigo, né, o mais chegado do Brett, tá louco para rever o amigo, mas o amigo fala: olha, eu estou diferente, né, te conto quando chegar. E qual é a surpresa do Trevor quando ele vai encontrar o amigo e se depara não com o Brett, mas com a Shannon, né? Ele fez a transição aí, a mudança de Brett para Shannon. Então nós vamos acompanhar assim no olhar adolescente, porque ele tem 16 anos, né? Tudo o que ele passou, os medos que ele passou, o preconceito que ele viveu, mas também nós vamos ver quem apoia, quem não apoia, principalmente na comunidade militar ali na história, que é muito rígida com certas coisas, mas também tem pessoas que estão ali apoiando ele. Nós vamos ver se isso afeta a amizade dos amigos ou não, se só agrega, enfim, né? Então gostei muito dessa história, apesar de ser de história adolescente, gostei demais. Li numa tarde, recomendo também a leitura para vocês. Bom, pessoal, essas foram as minhas leituras de janeiro, né? Não teve nenhuma leitura assim, né? Tirando aí o Desejo Irresistível, né? Que como eu falei, o começo eu fiquei meio, mas depois, assim, do meio pro fim, o livro engrenou e foi. Mas eu gostei das minhas leituras, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Diz também como é que foi o mês de janeiro para a leitura de vocês. Qual foi o melhor e o pior livro de janeiro, na sua opinião aí, nas suas leituras. Gente, muito obrigada pelo apoio, por vocês todos estarem me acompanhando aqui também em 2020. Se não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu curtir no vídeo, não esqueça. E me siga lá nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.